deputado Fernando Furtado vem cobrando esclarecimentos da Superintendência da Pesca sobre as carteiras canceladas dos pescadores. Sobre esses outros assuntos, eu converso agora com o deputado. Bom dia, deputado. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu quero agradecer desde já e agradecer a todos os telespectadores da TV Assembleia e dizer que nós estamos aqui para prestar os esclarecimentos necessários com relação àquilo que vem acontecendo na Superintendência Federal da Pesca no estado do Maranhão, que vem sendo administrada hoje pelo superintendente, o senhor Alisson Penha. Ok, então vamos a esses esclarecimentos. Com relação a esse cancelamento, que é o motivo principal dessa confusão toda, o cancelamento dessa carteira do registro dos pescadores, por que está acontecendo isso? Quantas pessoas estão sendo prejudicadas por causa dessa medida? Nós temos um levantamento de aproximadamente entre as entidades representativas da categoria profissional dos pescadores profissionais artesanais, em torno de mais ou menos 30 a 35 mil pessoas. Como é que foi feito isso? Quando saiu o superintendente anterior, o senhor Ivaldo Aguiar Coqueiro, que abriu espaço para a entrada do senhor, na época, superintendente Júnior Verde, irmão do deputado federal Kleber Verde, em 2010, o Ministério da Pesca começou no Brasil a fazer um recadastramento federal. Como é que era esse recadastramento? O Ministério criou um site, uma porta no sistema do Ministério da Pesca, aonde as entidades, os sindicatos e as colônias de pescadores no Brasil inteiro tinham que entrar naquele site e começar a fazer o recadastramento pela data do nascimento. Bom, isso foi a partir de 1º de fevereiro que começou a vigorar a resolução, que foi... 1º de fevereiro deste ano? Não, do ano de 2011. Isso. De 2011, porque ele entrou no ano de 2010. Então, em 2011 começou o recadastramento. Primeiro problema, o recadastramento, nós sabemos que no nosso estado nós temos uma deficiência ainda muito grande com relação a acesso a dados, à internet, principalmente nos interiores. É verdade. O outro problema, o deslocamento das pessoas da zona rural para chegar até o sindicato. Geralmente ficam instalados na sede das cidades para começar o processo. Então, o problema maior de todo mundo, das entidades, é fevereiro e março. Os outros meses têm cancelamentos, mas são menores, em proporção menor. Começou a acontecer essa questão de não conseguirmos entrar no sistema. Aí depois veio o problema de prorrogação. Quando começou a ter problema, começaram a prorrogar. Aí portaria para prorrogar, e foram prorrogando de tal forma que a gente, quando percebeu, o problema era tão grande que não tinha mais para onde ir. Peraí, só para ver se eu estou entendendo a história. Foi feito um processo de recadastramento para esses profissionais. Quem não conseguiu se recadastrar teve a carteira cancelada, foi isso? Quem não conseguiu fazer o recadastramento teve sua carteira cancelada. E diga-se de passagem que a superintendência ainda trouxe de Brasília uma força-tarefa para tentar ajudar. E foi pior ainda, a força-tarefa que veio de Brasília foi pior ainda. Mas eu diria ainda que depois eu fazendo uma análise desse recadastramento, eu percebi que esse recadastramento foi apenas um pano de fundo para uma grande fraude eleitoral. Eu tenho que dizer isso porque a gente observa que hoje, ontem, ano passado e hoje, no decorrer, depois que passou esse prazo, as pessoas procuram a superintendência para tentar o descancelamento e conseguem de uma forma, muitas vezes, ilegal, e nós temos prova disso, tá? Peraí, essa forma ilegal. Quem teve essa carteira cancelada, agora pode facilmente conseguir esse descancelamento, é isso? Consegue com uma certa facilidade, né? E não consegue muitas das vezes pela regra normal, pelo trâmite normal. E aí tem o problema político que tem entidades... Mas é uma situação muito complicada, Você quer ter uma ideia? Pinheiro, por exemplo, o sindicato de Pinheiro e a colônia de pescadores de Pinheiro, para não dizer que é só o sindicato,
hoje tem em torno de 1.000 trabalhadores, e aí eu digo para a sociedade que esses trabalhadores são trabalhadores que vêm aí de 2008, de 2006, de 2000, que eram cadastrados normalmente. Isso. E que de repente sumiram. Inclusive teve um problema que de repente começou a sumir do sistema as pessoas que eram cadastradas. Hoje, deputado, como é que está a situação? Essas pessoas que foram descredenciadas a ter esse registro, hoje elas continuam sem registro. O que está sendo feito para contornar esse problema? Porque eu imagino que quem ficou sem a carteira e que ainda não conseguiu esse descancelamento, vamos chamar assim, com essa facilidade que o senhor está falando, de alguma forma ele pode ter alguns prejuízos. O que está sendo feito para contornar essa situação toda? Tá. Em primeiro lugar, o prejuízo é iminente. Todas essas pessoas que estão com carteira cancelada, elas não tiveram até agora acesso ao seguro-defeso. O Ministério do Trabalho fez a recepção, mas não pode liberar porque não encontra no sistema do Ministério da Pesca o RGP, que é o registro daquele pescador. Fundamentalmente, nós estamos fazendo o quê? Desde o ano passado, de meados do ano passado, que vinha a promessa do superintendente Alisson Penha, vinha a promessa de que ele aguardava uma senha de Brasília para proceder esse descancelamento. E isso não vem acontecendo. E nós descobrimos que vinha acontecendo, por detrás das cortinas, do pano, vinha acontecendo propinas e conseguindo dessa forma. E aí nós fomos até Brasília e consultamos o Ministério da Pesca se tinha um problema de uma senha. E fomos informados por Brasília que em todo o território nacional as superintendências federais da pesca têm autonomia para entrar no sistema, não precisam de senha nenhuma para descancelar. Então o que a gente entende? Como na época foram criadas diversas outras entidades para proteger e facilitar a campanha de alguns políticos, se a gente comparar essas outras entidades, a quantidade de votos obtidos por alguns candidatos e a quantidade de cancelados que tem hoje, dá para ver que foi uma manobra de forma que veio a prejudicar em torno de 30 e poucas mil pessoas no nosso estado. O senhor já teve algum entendimento com a Superintendência de Pesca aqui do Maranhão para ver se essa situação é revertida de uma forma mais breve, vamos dizer assim, para que esses profissionais que dependem da pesca, imagino, não tenham mais prejuízos do que já tiveram até agora? Já estive com o Alisson Penha e a conversa que foi dita para mim foi a mesma que é dita para os representantes e até mesmo para os pescadores. De forma que eu sugeri aqui na casa que convidássemos o superintendente para vir até a Assembleia no dia de... Só para lembrar, estaria marcado para o dia de hoje, Isso. Onde o superintendente não nos deu uma resposta pelo convite, fizemos um convite, não convocamos porque como é órgão federal, temos apenas que convidá-lo, fizemos o convite e ele nem respondeu. Tivemos que mandar um assessor até a superintendência, onde não foi recebido o assessor pelo superintendente, não foi recebido por ele, e apenas a secretária que disse que ele não poderia vir e que não teria uma data, simplesmente, e aí tivemos que cancelar. Então agora nós iremos tomar outras providências para tentar resolver o problema. O prazo está se esgotando para liberar a questão do seguro dessas pessoas, desses trabalhadores. Pois é, porque a liberação desse seguro tem um prazo predeterminado, né? Tem começo, tem fim. Se não obedecer esses prazos, vão acabar sem esse seguro, né? Inclusive, eu aproveito aqui, tive ontem por telefone com o superintendente do Trabalho e Emprego no Maranhão, do governo Flávio Dino, o Julião, que conversando com ele sobre a questão da água salgada, porque nenhum pescador de água salgada teve até agora seus recursos liberados, em detrimento a 90% dessa questão das carteiras canceladas e suspensas. E a solução não tem aparecido como deveria. Seria importante que o superintendente tivesse a compreensão, a responsabilidade social desse programa e resolvesse o problema dos trabalhadores no Maranhão inteiro. Pois é, imagino que mesmo com essa audiência, não posso dizer essa audiência, uma reunião de hoje cancelada, o senhor vai dar continuidade a esses pedidos de providência, então a gente ainda vai ter muita notícia a respeito disso, né? Espero que talvez não tenhamos. Eu espero que a partir desse momento que o próprio deputado Júnior Verde, que é uma das pessoas que o Alisson Penha é um indicado e aliado dele, eu espero que ele agora como parlamentar tenha essa compreensão e que ajude a resolver o problema. Né, que vá para dentro, afinal de contas essas pessoas votaram nele, votaram em mim, votaram nele, no irmão dele. Então seria interessante agora que já passou a questão política, que eles tivessem o bom senso e acabasse com essa perseguição e resolvesse o problema do povo. Muita gente precisa desses recursos.
Com certeza, os pescadores não podem ser prejudicados por conta disso. Deputado Fernando Furtado, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para o senhor. Tá, bom dia a todos e a todas e bom dia a toda a equipe. Agradeço pelo convite e espero, quando vim aqui, trazer outras notícias boas e não essas notícias que estamos tendo que trazer agora. Quando os pescadores já forem beneficiados com esse descancelamento dessas carteiras, vamos chamar assim, o senhor volta aqui para contar para a gente e dizer os benefícios que eles estão recebendo a partir de então. E traremos os pescadores também para poder fazer parte desse grande projeto. Ok, muito obrigada.